Bom dia, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma manhã. Já passo aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. O Evangelho segundo Lucas. O último capítulo de Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Na página 1518, nessa nossa Bíblia padrão. Lucas 24, leremos a partir do versículo 13. Amém? Evangelho segundo Lucas. Você que está em casa também, abra sua Bíblia aí, que você possa participar dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 13. Acompanhe a leitura na tua Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que os preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, amém, irmãos? Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Você sabe qual que é o problema do problema? Qual que é o problema do problema? Além da dicção, né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar problema, às vezes vira um problema, né? É realmente uma palavra não muito fácil para alguns, mas o problema do problema é que quando um problema é resolvido, sempre aparece outro problema. Já teve essa sensação?
Você fala assim, quando eu resolver tal problema, tudo da minha vida se resolverá. Só que não. A gente resolve um problema, e quando a gente resolve um problema, aparecem mais. Aí, ó. Há quem diga que mais 2, 3, 5, 10. Não, então o problema do problema é que quando um problema é resolvido, sempre aparecem outros problemas. E hoje nós estamos vivendo, ultimamente, um problema mundial. Estamos vivendo uma pandemia mundial, que é um problema não somente de saúde física, mas também de saúde econômica. O mundo está sofrendo, a economia mundial também tem estado enferma, e alguns até dizem que ela está na UTI, precisando de tratamento intensivo. E quando esse problema acabar, e vai acabar, pode ficar tranquilo, assim como outros problemas acabaram. A tempestade ela pode durar um período, mas sempre vem um período de bonança. É aquilo que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. A alegria sempre vem. A tempestade ela vem e ela passa. As lutas elas vêm e elas passam. Então, quando esse problema acabar, e vai acabar, haverão outros problemas. Só muda o foco. Só muda o foco. A gente tem a sensação, é um tanto interessante que a nossa mente ela é direcionável, A gente tem a sensação que o homicídio no Brasil acabou. E tem a sensação que outras enfermidades não matam mais. Ninguém está morrendo mais de câncer. Cadê a dengue? Quando de falar de dengue, chikungunya, zika, não estamos mais ouvindo falar. Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que eles tiroteiam, cadê a favela, aquela coisa toda? Claro que os problemas continuam. A questão é que a imprensa mudou o foco. Só se fala em pandemia, só se fala em Covid. As pessoas continuam morrendo de outras coisas, de parada cardíaca, pessoas continuam sendo assassinadas, Existem sim outros problemas, mas infelizmente as pessoas só focam em um problema. Então o problema é um grande problema, filosofando aqui, O problema, ele é um grande problema. É interessante, queridos, mas os problemas, todos eles, não somente uma pandemia, mas qualquer tipo de problema que as pessoas passam, quer seja um problema de saúde, um problema na família, um problema de relacionamento, um problema de crise existencial, é interessante que qualquer problema, ele suga as nossas forças. Interessante que qualquer problema, ele tende a sugar as nossas energias. Muitas vezes tira o nosso bom humor, Afeta o nosso corpo e trazem angústias para a nossa alma. Quem é casado sabe muito bem identificar no cônjuge quando o cônjuge está passando por problema, Alguns pais chegam a dizer para o filho: procura sua mãe agora, não, o negócio está feio, ela está passando por algum problema. Ou vice-versa, Quando o esposo chega em casa irritado e soltando, os cachorros de todo mundo, aí a mãe já percebe, avisa os filhos: cuidado do seu pai, que hoje ele tá raivoso. Então, queridos, os problemas, de fato, eles tiram a nossa força, trazem angústia para a nossa alma e por muitas vezes tiram o nosso humor. Mas se não bastasse a existência de vários problemas, ainda existe um outro problema. Qual que é esse problema? A nossa natureza pecaminosa. Nós temos de nós uma naturezinha difícil. E é igual essa pandemia, não é só um que sofre não, todo mundo sofre. A natureza pecaminosa não é só sua, a natureza pecaminosa é nossa. Todos nós temos essa natureza pecaminosa, que diante dos problemas, sempre tende a olhar para aquilo que não está funcionando, ao invés de olhar para aquilo que está funcionando. O nosso foco, ele é negativista. Já observou? O quanto nós somos tendenciosos para olhar aquilo que não está funcionando. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas infelizmente as pessoas têm essa tendência de olhar, ao invés de olhar para aquilo que é bom,
Ao invés de olhar para aquilo que está funcionando, como quem já leu literatura, o livro Poliana, né? Tem até novela por aí, Poliana menina, Poliana moça, mas poucas pessoas têm aquela atitude poliana, de olhar o lado bom da situação, ver o lado bom da moeda, extrair aquilo que é bom. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, tem a tendência de olhar para aquilo que não está funcionando. É só você olhar para toda a história do povo de Deus. É só você olhar para Israel, por exemplo. Israel, durante a sua caminhada no deserto, eles viu a ação de Deus, o agir de Deus. Irmãos, quem aqui que viu o mar sendo aberto? Quem aqui que colheu maná? E esse povo lá do deserto, esse povo de Deus, que Deus resgatou ali do Egito, viu todo o milagre de Deus, toda a ação de Deus, toda a intervenção de Deus. E olha na história, sempre estavam reclamando daquilo que não tinha. Tinha tantas coisas boas, a presença de Deus, o cuidado de Deus, o milagre de Deus, mas tinha sempre uma pessoa se levantando como murmurador. E a gente sabe historicamente que o povo ficou 40 anos no deserto por conta da murmuração. Porque sempre olhava para aquilo que não estava funcionando. Sempre olhava para aquilo que não estava funcionando. Sabe aquela festa maravilhosa que as pessoas vão, uma festa de casamento? E tudo muito lindo, a música está linda, a noiva está linda, o noivo está lindo, o padre ou o pastor fez um excelente discurso, a pessoa ainda sai falando mal. Ah não, a comida estava muito fria, né? Faltou refrigerante. Sempre acha, ao invés de olhar as coisas belas, começa a olhar aquilo que não está funcionando. Isso se dá principalmente por conta da nossa naturezinha pecaminosa, ou naturezinha essa nossa, que teologicamente nós chamamos de natureza adâmica, natureza que nem Adão já tinha, passou a herdá-la e a tê-la após o pecado. Essa natureza pecaminosa. E nós observamos, muitas vezes nós somos tentados a viver assim. Olhe para nós mesmos, né? Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós não temos, ao invés de agradecermos a Deus por aquilo que nós temos. Quantas coisas boas nós temos, queridos? Quantas coisas boas nós temos? E se nós tivermos essa visão pessimista, essa visão adâmica, muitas vezes até mesmo luciférica, quando nós olhamos as situações, às vezes nós temos a tendência de achar algo ruim até mesmo nas coisas boas. Eu me lembro do lado negativo, né? O outro lado da moeda, aliás, o lado positivo, quando essa história de uma irmã na igreja que ela era o contrário dessa visão que eu estou dizendo para vocês aqui. Tudo ela achava coisa boa. Ela tentava achar coisas boas nas pessoas. E ela é uma senhora já idosa, e sempre as pessoas da igreja procuravam, às vezes, ter sim uma fofoca em relação a outro irmão, ou ao pastor da igreja, ou a um presbítero da igreja. E sempre que alguém ia falar mal de um outro irmão para essa senhorinha, ela achava um lado bom. Não fala assim não, porque aquele irmão, você já viu tanto que ele é trabalhador na obra do Senhor? E sempre achava um lado positivo. E aquela irmã era conhecida como a irmã que falava bem de todo mundo. Todo mundo ela falava bem, tanto dos irmãos da igreja, quanto do prefeito, do governador, sempre ela achava um lado bom da moeda. E os jovens da igreja, e ela se tornou conhecida. E os jovens um dia conversando, falaram assim, vamos fazer uma pegadinha, né, com aquela irmã? Vamos arrumar alguém que a gente fale mal para ela, que ela vai falar mal também. Não é possível que não tem ninguém que ela fale, que ela fale só bem. Aí eles tiveram a brilhante ideia. Vamos falar mal do diabo para ela. Não é possível que ela vai achar alguma coisa boa no diabo. E ela pegou diante dela e começaram, irmão, as coisas está difíceis, o diabo está furioso com a nossa igreja, está furioso com as nossas vidas. Esse diabo não poderia nem existir. Que ser ruim, que ser maldoso. E começou a falar. E ela ouviu. Ela pegou e falou assim, olha, o diabo, realmente, ele é o inimigo de nossas almas. Ele faz coisas terríveis, mas ele tem uma qualidade. Ele é trabalhador. Nesse momento, sem vocês estar percebendo, ele está usando a vida de vocês para falar mal de Deus e de todo mundo. Então, queridos, muitas vezes nós temos que aprender a olhar as coisas do lado bom.
do lado positivo. Porque essa natureza adâmica nos leva a olhar aquilo que não está funcionando. Eventualmente, quando às vezes eu estou num aconselhamento pastoral, já aconteceu isso algumas vezes, de eu ouvir o marido reclamando da esposa, ou da esposa reclamando do marido, né? E às vezes fala para nós, pastores, falam atrocidades, a gente não blindar o coração, fica com vontade de matar o caboclo, né? Se a gente ouve só uma das partes, parece que ela tem razão, mas se você ouvir o esposo, você quer matar a mulher, porque há um desajuste ali, até que Provérbios diz que quando você escuta uma parte, você não deve julgar até escutar a outra parte. Mas eventualmente quando a gente escuta uma mulher, por exemplo, falando mal do marido, um gabinete pastoral, ou um consultório de psicologia, às vezes nós usamos uma técnica que é a técnica do confronto, a gente confronta a pessoa. E aí, eu já usei isso algumas vezes. A irmã chega comigo para conversar e fala mal do marido, e eu naquele momento ali eu confronto ela, irmã, mas do jeito que a senhora está me falando, a senhora quer que esse marido da senhora morra, né? Ela já assusta, que isso, pastor? Misericórdia. Não, mas pelo jeito, o que você me falou aqui do seu esposo, não é possível, esse homem tem que morrer, que homem ruim é esse? Aí ela pega, não, pastor, ele faz tudo isso que eu falei do senhor, mas ele não é tão ruim assim. Tá. Então, quais são os lados positivos dele? Não, pastor, ele é um homem trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa, é um bom pai, né? Ele é companheiro, ele tem esses probleminhas, ele é meio ogro, meio assim, turrão, igual eu falei pro senhor, mas é o jeito dele de amar, mas ele tem lados positivos. Tá. Queridos, por que às vezes acontece isso? Porque realmente nós temos a tendência de olhar aquilo que não está funcionando. A gente tem a tendência de olhar para aquilo que não está funcionando. Eu trouxe esse texto para que nós pudéssemos refletir nessa manhã. Eu já preguei algumas vezes nesse texto aqui de Lucas 24. É um texto que nos traz muitas lições, e sempre que eu olho para esse texto, eu tiro mais lições para a minha vida pessoal e, é claro, para a nossa vida como igreja. E esse texto aqui de Lucas 24, você tem uma lição principal acerca desse assunto que eu estou mencionando com vocês nessa manhã, é exatamente essa. Uma aplicação para a nossa vida. Você não deveria ficar olhando demais para os problemas. Não fique olhando demais para os problemas. Olhar demais para os problemas trazem transtornos, muitas vezes irreparáveis e irreversíveis à nossa existência. Nós temos que aprender. E o que aconteceu nesse texto aqui, nessa lição desses dois discípulos, a caminho de Emaús, foi exatamente isso. Eles estavam olhando demais para os problemas. Aí você fala assim, pastores, eles tinham problemas? É claro que tinham. Se nós formos analisar a vida desses dois discípulos, eles estão vindo da crucificação de Jesus. A gente olha o contexto, nós conhecemos toda a história, nós conhecemos a história da pós-história, nós conhecemos a história depois do fim da novela, nós conhecemos o todo, e muitas vezes eles passaram por essas situações. Imagina você seguindo um mestre como Jesus, você tem sonhos nele, você espera, você não sabe realmente quem ele é, você começa a conhecê-lo, você faz projeto. Só que a situação aqui dentro desse povo era um povo que estava escravizado pelo Império Romano, estava sofrendo demais com o Império Romano, e antes de eles esperarem Jesus como um Salvador, eles esperavam que Jesus seria um libertador, assim como foi Moisés. Muitos deles cresceram a expectativa em Jesus. Esse Jesus vai nos tirar e nos libertar das mãos do Império Romano. Eles esperavam que Jesus seria o segundo Moisés. Esse pensamento era tão latente na vida dessas pessoas que até os discípulos, depois que Jesus ressuscitou em Atos capítulo 1, eles voltam a trazer esse assunto para Jesus. Jesus, e aí? Já o Senhor ressuscitou? Quando é que o Senhor vai derrotar esse Império Romano? Quando é que o Senhor vai restituir o reino a Israel? Eles fizeram essa pergunta para Jesus, estava na agenda das pessoas, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado. Então as pessoas confiavam em Jesus, viam Deus na vida de Jesus, viam os milagres de Jesus, mas eles tinham expectativas sociais em cima de Jesus. Tinham expectativas políticas em cima de Jesus. Jesus vai nos libertar do poderio romano. Nós seremos libertos dessa escravatura política que nós estamos vivendo. Jesus tinha um projeto, sempre teve um projeto muito maior do que um projeto político. Mas esse povo aqui agora estava seguindo Jesus.
De repente o líder é crucificado. Pronto, acabou, não. Morreu. Morreram-se os sonhos. Eu estou falando a visão deles. Eles não tinham ainda contemplado apenas burburinhos e comentários que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não tinham visto Jesus ainda. E o coração deles estava entristecidos, porque eles começaram a olhar a situação deles. Pronto. A nossa esperança de o país melhorar, a nossa esperança de sermos libertos da escravatura política, acabou. Ele morreu com Jesus. Jesus foi crucificado. A nossa esperança estava nele. Agora ele morreu, foi crucificado. Então esses discípulos aqui tinham seus sonhos frustrados. Não havia mais horizonte. Se sentiam derrotados. E eles estavam conversando aqui, no verso 15, estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido ali em Israel. E enquanto eles estavam conversando, discutiam, Jesus apareceu para eles. Preste atenção, queridos, quando nós estamos preocupados com os problemas, sempre nós fixamos os olhos nos problemas. Às vezes conversamos com alguém a respeito, pedimos oração em relação ao problema, e parece que ficamos numa roda sem soluções, e isso causa em nós, muitas vezes, cada vez mais frustrações. A gente fica ali atolado naquele problema. Por isso eu trouxe essa reflexão nessa manhã, para que nós pudéssemos pensar um pouco acerca disso. E não somente pensar, mas que o Espírito Santo nos dê graça, para que nós possamos mudar a nossa atitude, para que Deus possa fazer uma grande obra em nós, para a gente não ficar com os nossos olhos fitos dos problemas. Os problemas existem, não estou dizendo nós desconsiderarmos os problemas, mas nós aprendemos a olhar o outro lado, aprender as coisas boas que estão acontecendo. E com esse texto aqui, eu aprendo basicamente duas lições básicas que se contrastam. Uma delas são as atitudes negativas que levam a derrotas. Mas também eu aprendo que decisões positivas podem restaurar a nossa vida e a nossa fé. Entendeu isso? Vou repetir a frase que é o tema dessa mensagem. Atitudes negativas levam à derrota, mas decisões positivas restauram a nossa vida e a nossa fé. Queridos, e aqui eu aprendo nesse texto aqui, com esses dois discípulos aqui, um deles chamado Cleopas, que de fato a nossa vida, quando nós olhamos para os problemas, olhamos demais para os problemas, nossos olhos ficam fitos nos problemas, o que vai acontecer conosco? Foi exatamente o que aconteceu com eles aqui. O que aconteceu com esses discípulos? Nos momentos em que eles estavam olhando demais para os problemas. Tinha um problema? Tinha. Mas o que aconteceu com eles? A primeira coisa que acontece conosco, aconteceu com eles, acontece conosco, é que nós perdemos a consciência da presença de Jesus. Perdemos a consciência da presença de Jesus. Quando nós olhamos demais para o problema, nós esquecemos de olhar para a solução do problema. E nós, cristãos, qual que é a solução de todos os nossos problemas? Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus nos diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Historicamente, quando o povo de Deus deixou de olhar para Deus, só aconteceu coisas ruins. Pedro, quando achou que Jesus seria um fantasma, depois Jesus se apresentou para os discípulos, e Pedro meio que duvidando, que naquele momento ali, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda-me ir a ter contigo. E Jesus ordenou então que Pedro fosse, e Pedro foi. O que Pedro fez? Andou por sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava contemplando na sua vida pessoal um milagre que certamente nenhum de nós viveu e talvez nem vai viver, do que é andar por sobre as águas, desafiar ali a lei da densidade. E não era no Mar Morto, não, era no Mar da Galileia. Se fosse no Mar Morto, alguém falaria, não, até hoje o povo flutuando por lá. Mas não, está entendendo? Ou seja, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, tudo estava dando certo. Mas o texto diz que ele começou a olhar para as ondas, começou a olhar para a tempestade, e ele começou a naufragar, começou a afundar. Foi quando ele estendeu a mão e Jesus o socorreu. Muitas vezes nós temos essa tendência de tirar os olhos
de Jesus. E olhar para os problemas, aí nós perdemos a consciência da presença de Jesus. E perder a consciência da presença de Jesus tem a ver com perder a consciência de quem é Jesus e aquilo que Ele pode fazer. E foi exatamente isso que aconteceu dos versos 15 até o verso 21 desse texto que nós vemos. Jesus, o ressurreto, o Filho de Deus, estava com os discípulos. E eles perceberam? Não perceberam. Por quê? Porque eles estavam olhando demais para os problemas. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor a partir do versículo 15 aí. Acompanha a tua Bíblia. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, qual que é o assunto desses discípulos aqui, deles? Frustração. Nossa, nós apostamos tanto nesse Jesus, achávamos que Ele ia nos libertar, e agora, olha só o que aconteceu. Que situação terrível, e agora? O que será de nossas vidas? Por quantos anos será que vai durar esse império romano? Não sabemos. O jeito que tem a gente voltar e se concordar e conformar com essa vida que nós estamos vivendo. A economia vai continuar ruim, a opressão vai continuar. Esse é o assunto desse povo aqui. E eles estavam conversando e discutiam acerca de todas as coisas sucedidas, o que aconteceu, as frustrações, Jesus tinha sido morto, e diante disso eles iam conversando a respeito de todas as coisas. Aconteceu que enquanto conversavam, Jesus se aproximou e ia com eles. O que eu acho fantástico, queridos, que apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa natureza adâmica, apesar de muitas vezes a nossa falta de fé, Jesus sempre vai ao nosso encontro. Ele sempre vai ao nosso encontro. E foi o que Ele fez aqui. Eles estavam incrédulos, eles estavam frustrados, eles estavam olhando demais para os problemas e perderam com isso a consciência da presença de Jesus. E Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam caminhando agora com Jesus, o Jesus ressurreto, e não perceberam que era Jesus. Ah, queridos, quantas vezes nós caminhamos e às vezes achamos que estamos sós, e nós sabemos que Jesus está conosco, que Ele é o nosso Deus. Então Jesus ia caminhando com eles, e olha aí o verso 16 que vai dizer: os seus olhos estavam com Jesus. Olha que situação. Só que os olhos deles, aqui envolve o olho emocional, olho espiritual e olho físico. Que quando uma coisa bagunça, quando a área da nossa vida entra em transtorno, muitas vezes todas as outras áreas também entram. Então os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que eles estavam impedidos de reconhecer Jesus? Porque eles estavam olhando demais para o problema. Jesus estava com eles, a solução estava do lado deles, e eles estavam tristes e impedidos, eles não estavam reconhecendo, eles perderam a consciência da presença de Jesus. Então Jesus perguntou: o que nos preocupa? Vocês estão olhando demais para os problemas, vocês estão com os olhos fitos nos problemas. O que nos preocupa? E o que ia se tratando? O que vocês estavam conversando antes de eu chegar aqui perto de vocês? E eles, olha o verso aí, ainda o verso 17, final do verso 17. E eles pararam entristecidos. Aquilo que eu disse. Quando a gente olha para o problema, o que vai causar no nosso coração? Sempre tristeza. É igual ficar ouvindo demais notícia ruim. Se dá um mal-estar, que dá vontade de morrer. Aí você fica olhando demais notícia ruim, tem hora que dá vontade de desligar tudo. Está entendendo que eles estão? Ou seja, fica olhando demais, eles ficaram entristecidos. Aí um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras, olha aí, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais ocorrências? Nós que somos, o pastor aqui, eu não, o pastor Reinaldo, que é psicólogo, eu entendo só um pouquinho, só gosto de ler, mas Jesus fez uma pergunta aberta para que eles pudessem colocar para fora o problema, né? Porque Jesus já sabia que estava inquietando eles. Aí Jesus fez uma pergunta: quais são os problemas de vocês? Jesus quer te ouvir, meu irmão. Conta para Jesus os seus problemas. Aí Jesus perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão. Olha, tudo no passado, era. Está vendo aqui que ele já estava frustrado, tinha perdido as esperanças em Jesus, perdido a consciência que
pessoas, às vezes, que estão lidando com essa pandemia, e às vezes vai conversar comigo: pastor, eu estava com tantos projetos para esse ano, de ampliar a minha empresa, o mercado estava melhorando, mas agora está tudo no passado. Já se tornou algo do passado. Por quê? Porque está olhando para dos problemas. É isso que está acontecendo aqui, ó. Eles começaram a dizer: olha, quem era Jesus no passado? Era varão, profeta, era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Verso 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Olha os verbos que eles estão usando. Ora, nós esperávamos. Está tudo no passado. Já não tem fé aqui mais, já não tem mais esperança. Está tudo morto. Nós esperávamos que fosse ele quem que havia de redimir Israel. E aqui, eles não estão falando, não é de uma remissão espiritual. Está falando de uma remissão política mesmo. Como eu disse para vocês, achando que Jesus ia ser um segundo libertador, como foi Moisés. Nós achávamos que ele iria redimir Israel, que ele ia fazer uma nova nação, que nós seríamos um povo politicamente abençoado. Mas, depois de tudo isso, já é o terceiro dia, já se passaram 3 dias que tais coisas sucederam. Eles estão contando essa história para quem, queridos? Para Jesus. Interessante isso, né? Jesus estava com eles e eles estavam olhando apenas para o problema. E as expectativas, a fé, a confiança, a esperança estavam todas no passado. Nós tínhamos, esperávamos, mas ele morreu. Jesus quase disse: eu estou aqui, depois que ele se revelar, né? Ele espera que os discípulos, os 2 discípulos, desabafarem. Então, queridos, eles tiveram aqui então essa perspectiva de que Jesus não estava com eles. Então, queridos, o que acontece conosco? Muitas vezes, o texto vai dizer que eles conversaram, discutiam, e Jesus se aproximou deles, começou a caminhar com eles. Mas o texto vai dizer que alguma coisa impedia que eles o reconhecessem. E muitas vezes isso acontece conosco também. Nós achamos que Jesus não está perto de nós. Jesus está do nosso ladinho, perguntando para nós o que está acontecendo. Levanta pessoas para falar conosco, profetas do Senhor, homens de Deus. Coloca pessoas do nosso lado e a gente acha que Deus está distante. Mas isso é só uma percepção, que muitas vezes nós sentimos assim, sentimos abandonados, sentimos no mar à deriva, e entra uma desconfiança no nosso coração, porque nós não percebemos a presença de Jesus. Jesus está lá, do nosso ladinho, perguntando para nós: o que está te inquietando mesmo? O que tem te causado tanta dor? O que tem te causado tanta tristeza? O que está levando você a perder esse bom humor seu, essa alegria? Você estava tão feliz até o início do ano, cheio de expectativa. Agora esse vírusinho aí você colocou tão para baixo. O que está acontecendo? Perdendo sono. O que está acontecendo com você? Está entendendo? Ou seja, Jesus está sempre do nosso lado. Jesus nunca nos abandona, queridos. Às vezes nós achamos que Jesus nos abandona. Às vezes nós achamos que Deus não está conosco. Uma coisa sou eu achar. Isso é por conta da minha natureza adâmica, como eu disse para vocês. Isso é por conta de ficarmos olhando para os problemas. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí no Salmo 24 e fosse um pouquinho lá no meio da sua Bíblia, no livro dos Salmos, o Salmo de número 13. Salmo de número 13. Alguém leia para mim, por favor, esse salmo. Coloque em pé aí e leia de forma bem audível. Obrigado, irmão. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei lutando em minha alma?
com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Aleluia. Queridos, eu acho que tem salmos que são lindos, todos os salmos são maravilhosos, cada um na sua peculiaridade, é claro. Mas esse salmo aqui, nós nos identificamos muito com os salmos. Não sei se você já teve a sensação que o livro dos salmos é um dos livros e textos que mais se identifica conosco. Por quê? Porque os salmos falam de sentimentos. E sentimentos não mudam. É uma teoria que eu defendo, né? Sentimentos não mudam e nem envelhecem. Não sei se o pastor Reinaldo concorda comigo. Mas um adolescente apaixonado é igual um viúvo que se fica apaixonado novamente. Ele pode ter 70 anos, se ele se apaixonar novamente, ele vai ter os mesmos sentimentos de 20. São os mesmos sentimentos. Sentimentos não mudam, independente das gerações, independente dos mesmos sentimentos que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. São sentimentos não mudam. Independente das épocas, a tristeza continuará sendo tristeza, a alegria continuará sendo alegria. As circunstâncias podem mudar, mas sentimentos não mudam e sentimentos não envelhecem. Tanto é que tem pessoas de 90 anos se sentindo uma mocinha, né? Vai da percepção pessoal. Mas nós nos identificamos muito com os salmos, porque os salmos falam de sentimentos. E quando se fala de sentimento, fala daquilo que você sente e daquilo que eu sinto. E esse salmo, eu trouxe esse salmo para ilustrar aquilo que nós estamos aprendendo essa manhã, é porque esse salmo narra a narrativa de alguém que estava olhando demais para os problemas e depois, dentro do próprio salmo, passa a olhar para o Senhor. Alguém que antes estava olhando demais para o problema e começa a olhar, e é uma pessoa totalmente frustrada. É uma pessoa que sente Deus distante. É uma pessoa que sente que Deus o abandonou e que levanta questionamentos diante de Deus, faz um monte de interrogações aqui. E isso não é pecado, meu irmão. Isso faz parte do ser humano. Tem gente que fala assim, nossa, eu vou questionar Deus. Ai, misericórdia. Não, fala para Deus. Conte os seus problemas. Deus entende. Deus nos conhece. Ele sabe de nossos fraquezas. Não devíamos viver assim. Não devíamos sentir assim. Não devíamos comportar assim. Mas Deus entende. E Ele vai trabalhar conosco. E o salmista começa a rasgar o seu coração aqui diante de Deus. Olha o que ele diz para Deus. Até quando, Senhor? Não estou suportando mais. Até quando? Essa expressão até quando aqui traz a ideia de algo que os dias vão passando e não há solução. Não há perspectiva de vitória. E olha, a percepção não é o que está acontecendo, é a percepção dele. O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Para sempre o Senhor vai esquecer? Vai esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Ele está com o sentimento que Deus esqueceu dele, que Deus o abandonou. Até quando ocultarás de mim o rosto? Você tem a sensação que as suas orações não estão sendo ouvidas. O Senhor está desviando a face de mim. Eu converso com o Senhor não olha para mim. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando? Olha o sentimento de solidão, que Deus não está com ele, que ele está lutando sozinho. Até quando estarei eu relutando sozinho, dentro da minha alma? Ele expressa aqui o seu sentimento, com tristeza no coração, cada dia. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aqui, os versos 1 e 2, ele coloca os seus sentimentos diante do Senhor. Irmãos, não há nada de errado em você colocar os seus sentimentos diante do Senhor. Aliás, é para o Senhor que você tem que colocar. Se tem que questionar alguém, questiona o Senhor, fala com Deus. Faça igual o salmista, Senhor, você disse que o Senhor me abandonou. Senhor, que situação difícil eu estou passando, não esperava isso. Fale para Deus. Eu costumo falar para os meus alunos de aconselhamento cristão que Deus tem costas largas. Deus vai aguentar, para ficar tranquilo. Deus não é aquele irmão que você fala uma coisa contra ele. Nossa, irmão, como é que você pensa isso de mim? Misericórdia. Não quero mais a sua missa. Não, irmão, pode ficar tranquilo. Deus, ele tem as costas largas. Então, desabafa diante de Deus. E foi isso que o salmista fez.
Só que ele não só desabafou, ele não só expôs os sentimentos, ele tomou uma segunda atitude, ele clamou também. É o que ele vai dizer aqui a partir do versículo 3. Atenta para mim, Senhor, tem misericórdia, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Primeiro ele reclama, depois ele clama. Se você às vezes tem se tornado um reclamador, mude o verbo na sua vida, não fique só reclamando não. Ao invés de reclamar, clame. Foi isso que o salmista fez aqui. Atenta para mim, Senhor, ilumina meus olhos, responde-me, Senhor. Aí quando chega no verso 5, às vezes acontece isso conosco, né, pastor? No ambiente pastoral ou psicológico, a pessoa no meio do aconselhamento muda o sentimento. Parece que até a mesma pessoa que entrou, né, não é a mesma pessoa que vai sair. Quando você olha o verso 5, não é possível, mudou o salmista. Alguém pegou a caneta aqui, a pena, e começou a escrever. Não é possível, não é a mesma pessoa. Porque o primeiro salmista aqui é aquele que está reclamando, é aquele que está sentindo que Deus está distante dele. Mas quando chega no verso 5, ele fala, aliviado, depois que externou os seus sentimentos, no tocante a mim, confio na tua graça. Ele mudou o sentimento dele. Não era Deus que tinha abandonado ele, era a percepção dele. Ele mudou a reclamação para o clamor. Ele clamou. Aí ele diz no verso 5, no tocante a mim, Senhor, desconsidera tudo que eu falei. Tanto de besteira que eu falei lá em cima, era só sentimento, Senhor. Então desconsidera aquilo, sabe? Porque a verdade eu vou falar para o Senhor agora, o verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. E aquela pessoa triste, olha o que diz o verso 6, cantarei ao Senhor. Eu vou sair aqui dessa sessão de oração com o Senhor aqui, cantando. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Foi alguém que mudou a perspectiva. Alguém que estava olhando demais para o problema, reclamou sim, mas depois clamou, mas depois confiou. Eu confio no Senhor. Eu acho que Ele me abandonou, mas Ele não me abandonou. Eu confio na sua graça. Eu confio na sua salvação. Deus sempre me tem feito muito bem. Então, queridos, quando nós olhamos demais para os problemas, é isso que vai acontecer conosco. Nós vamos perder a consciência da presença de Jesus. E Ele prometeu que sempre estaria conosco. Todos os dias. Até a consumação do céu. Ele está conosco. E outra coisa que acontece conosco quando nós olhamos demais para os problemas é que nós perdemos a paz pela pressão das circunstâncias. As circunstâncias tiram a nossa paz. É o que vai dizer, voltando aqui agora lá para Lucas 24, o verso 17. Olha aí. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E do que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E quando nós olhamos para o problema, não é algo natural. Se olharmos para os problemas, isso vai tirar a nossa paz. Isso vai causar tristeza no nosso coração. Porque nós estamos olhando para as circunstâncias. E a Bíblia diz que nós, como cristãos, não devemos ser aqueles que olham para as circunstâncias. A Bíblia diz que o justo do Senhor, ele vive pela fé. E segundo Hebreus 11, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E o que o cristão vive por fé? Crendo que Deus é Deus, crendo que Ele mudará a nossa história, crendo que a vitória vem, crendo que o cuidado de Deus vem, crendo que a provisão vem. Se Ele não abrir o mar, às vezes Deus tem métodos diferentes. Fica observando na Bíblia, a gente acha que Deus vai agir só de um jeito. Deus sempre nos surpreende. Sempre Ele tem métodos diferentes. Então, se Ele não abrir o mar, às vezes Ele abre o mar e o povo passa, às vezes Ele não abre. E quando Ele não abre, Ele nos faz andar por sobre as águas.
Então, independente, queridos, nós seremos vitoriosos. Mas nós temos que entender que quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a paz, ficamos igual Cleópas aqui, e o outro discípulo, ou talvez alguns estudiosos falam que talvez seria até a esposa dele, a mulher dele. Então, querido, mas que seja o casal ou dois homens, o que ocorre aqui, querido, quando nós olhamos demais para os problemas, isso tira a nossa paz, tira a nossa alegria, e nós cedemos a nossa paz, a nossa alegria, por conta da pressão das circunstâncias. É o que diz aqui, eles pararam com um jeito triste, eles pararam entristecidos. Quando nós achamos que Jesus não está por perto para nos ajudar, perdemos a paz, e o nosso rosto se abate, e entramos em tristeza. É isso que acontece conosco, nós olhamos demais para os problemas. Nós perdemos, então, a paz em detrimento da pressão das circunstâncias. Terceiro lugar, quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a sensibilidade no ouvir dos testemunhos. Sabe quando alguém diz que você está ruim, que alguém vai falar assim: não, não fique preocupado não, meu irmão, aconteceu isso comigo e Deus me deu o livramento. A pessoa está olhando tanto o problema, não, irmão, não creio não vem com essa conversa para mim. Ontem aconteceu com você, comigo não. A pessoa perde a percepção, a sensibilidade de ouvir os testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Começa a incredulidade, vira como se fosse uma nuvem escura no coração da pessoa, e ela perde a sensibilidade de ouvir e perceber o agir de Deus. É o que vai dizer aqui os versos 22, 23 e 24, olha aí. É verdade, olha aqui, eles tinham testemunhos que Jesus havia ressuscitado. Eles tinham indícios que Jesus não estava mais morto. Mas não, mesmo com esses indícios, mesmo com esses testemunhos, porque eles estavam olhando demais para o problema, eles tinham perdido a sensibilidade de ouvir esses testemunhos. Então é verdade, olha aqui o verso 22, também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha aqui, eles estão duvidando do testemunho das mulheres, então estão duvidando do testemunho que um anjo apareceu para elas. Está tudo gerando incredulidade. Perde a sensibilidade de ouvir os testemunhos. Aí depois aqui, olha aqui no verso 24. De fato, olha aqui, eles afirmam que ele vive, verso 24. De fato, alguns dos nossos, olha aí, não era só as mulheres, alguns dos discípulos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Está vendo aqui, querido? Eles ouviram os testemunhos das mulheres. As mulheres falaram que viram um anjo, que o anjo falou que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles estavam tão olhando para os problemas, se não bastar, isso é conversa de mulher vê coisa demais. Quer dizer que alguns dos deles, ou seja, alguns discípulos homens, foram lá no túmulo e verificaram que aquilo que as mulheres estavam falando era verdade. Mas por que eles não estão crendo? Porque eles estão olhando demais para os problemas. Quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a sensibilidade dos testemunhos, perdemos a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. Então, ouviram o verso 24, foram ao sepulcro, visitaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não ouviram. Mas se não foi sepultado, não estava lá, ressuscitou. Não, eu preciso ver. Queridos, muitas vezes as pessoas querem ver para crer. Mas andar por fé é crer para ver. Mude a forma verbal na sua vida. Não queira ver para crer. Creia que você verá. É isso que a Bíblia diz. É isso que Jesus disse para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Amém. Creia, não fique olhando para os problemas, não perca a sensibilidade dos testemunhos, não perca a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo, não seja insensível. Foi o que aconteceu aqui então com esses dois discípulos.
Os outros demais discípulos, as mulheres, falaram da ressurreição, mas eles não acreditaram. É interessante que muitas pessoas têm testemunhado daquilo que Jesus tem feito na vida deles e delas, e às vezes nós achamos que Jesus faz na vida do outro. E eu? Isso é o pastor Wilson, não é um homem de fé, mãe Helena, é uma mulher de oração. Não, a bênção é para você também. O milagre é para você também. Deus não faz acepção de pessoas. Se você o clamar, Ele virá em seu favor também. Ninguém tem privilégios diante de Deus. É aquele que clama, é aquele que busca. Para esse Deus responde. Para esse Deus abre as portas. Para esse Deus faz um milagre. Então não fique olhando demais para os problemas, para que você não possa perder a sensibilidade de ouvir os testemunhos. Quarto e último lugar. Então preste atenção. Então você que olha demais para os problemas, você perde a fé e o entusiasmo pela palavra de Deus. Às vezes você pensa, que adianta ir para a igreja? As coisas não estão acontecendo, a crise continua, a pandemia, parece que os números só aumentam. E esse negócio de ficar fazendo culto todo dia no WhatsApp, estou enjoado desse negócio aí. Aí nós perdemos, queridos, o entusiasmo, a fé em Deus e o entusiasmo pela palavra de Deus. Foi quando Jesus começou, olha a partir do verso 25, preste atenção. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, seus incrédulos, vocês são honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Às vezes nós olhamos esses discípulos, mas que discípulos mais incrédulos esses aqui. Existe na psicologia algo que chamamos de projeção. Aquilo que você tem, você critica o outro. Então, cuidado com aquilo que você anda criticando demais o outro, pode ver que você tem aquilo. Muitas vezes isso acontece, né, pastor? Você tem ódio no outro, e às vezes nós olhamos as pessoas assim, que povo incrédulo, que povo que não acredita. Você está falando, eu sou incrédulo, eu não acredito. Queridos, é o que aconteceu aqui, exatamente, esse discípulo que Jesus disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. É interessante que Deus fala, Deus continua falando. Como Deus tem falado conosco nesses dias? Como nós temos sido edificados por palavras, através dos cultos no WhatsApp, aqui na igreja, pastor Reinaldo, pastor Cláudio Davi, todos aqueles que têm ministrado, como Deus tem usado homens de Deus e mulheres de Deus para ministrar no nosso coração, e muitas vezes nós não cremos, e Deus continua dizendo, honesto, tardo, para crer, creia na minha palavra, creia que eu sou Deus, creia que eu estou no comando de todas as coisas, creia que eu vou te dar a vitória, aleluia. Amém, Senhor, glória a Deus. É isso que Jesus diz para os discípulos, nesse tarde de coração para crer tudo que os profetas disseram. E Jesus vai começar a discorrer aqui nos versos 26 e 27, dizendo, porventura, vocês não leram as escrituras, isso estava para acontecer mesmo, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Queridos, quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a fé em Deus e o entusiasmo pela palavra. E Deus quer recuperar em nós a fé que nós temos nele e o entusiasmo por Deus, o entusiasmo pela palavra do Senhor, o entusiasmo em compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Nessa situação aqui era o próprio Jesus que estava falando. É Jesus que está expondo, vivendo uma escola bíblica dominical aqui com Jesus, que privilégio! Jesus, eu não sei o sermão que Jesus pregou para eles aqui, mas Jesus discorreu as escrituras desde Moisés, passando pelos profetas. De Jerusalém a Emaús era um caminho em torno de 12 quilômetros, 2 léguas. Deu tempo de conversar demais, andando a pé. Foi um sermão muito lindo, mas eles tinham perdido o entusiasmo pela palavra de Deus, tinham deixado de crer nas promessas do Senhor.
não o reconheceram. Por quê? Porque eles estavam olhando demais para os problemas. Que nós possamos tirar essa lição dessa manhã. Hoje pela manhã eu vou falar, esse que eu trouxe para vocês é para vocês possam aprender o que não fazer. Hoje à noite vocês vão ouvir pelo Facebook o que fazer. Aqui nesse texto mesmo, depois eles mudaram a atitude, glória a Deus por isso. Aliás, depois Cristo fez com que eles mudassem de atitude. Houve de fato uma transformação. Eles deixaram de olhar para o problema para passarem a confiar em Jesus, para passarem a confiar no Filho de Deus. Então, queridos, quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a consciência da presença de Jesus. Não é que nós perdemos a presença, que Jesus sempre vai estar conosco. A Bíblia diz que por mais que sejamos infiéis, por mais que sejamos incrédulos muitas vezes, Deus sempre permanece fiel. Às vezes, quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a consciência da presença de Jesus. Quando nós olhamos demais para os problemas, nós perdemos a paz pela pressão das circunstâncias. Quando nós olhamos demais pelos problemas, nós perdemos a sensibilidade no ouvir dos testemunhos. E quando nós olhamos demais pelos problemas, nós perdemos a fé em Deus e o entusiasmo pela sua palavra. Que você nessa manhã possa sair daqui, você que está nos assistindo, possa dizer: eu não posso ficar olhando demais para os problemas. Os problemas existem, mas o meu Deus é maior. Amém. O meu Deus é todo poderoso. Por maior que seja o problema, o meu Deus é sempre superior. O meu Deus é mais forte. O meu Deus é mais poderoso. Esse é o meu Deus. Começa a recordar, meu irmão, da palavra do Senhor. Começa a recordar daquilo que Deus já fez na sua vida. Às vezes me abate uma tristeza no meu coração e eu não sou diferente de vocês. Pastor também entristece, pastor também fica frustrado. E quando vem isso, eu começo a olhar. No ano 2000 Deus me abençoou, 2001 Ele fez um milagre. Eu lembro aquela história, daquele milagre de 2007. Que milagre, que coisa boa. Ufa, Deus sempre esteve comigo e Ele vai continuar permanecendo comigo. Aleluia. Amém. Continue assim, continue olhando para os feitos do Senhor. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Começa a falar como o salmista diz no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Amém. Que você e eu possamos nessa manhã tirar os olhos do problema e olharmos para Deus. Amém. E fazermos isso que esses discípulos fizeram com Jesus. Depois nós vamos ouvir essa mensagem hoje à noite. Convide Jesus para ficar. Fica, Senhor, fica comigo. Vamos ficar de pé? Você chamar aqui de Wagner. Na sua frente aí tem o nosso corinário. Mi maior, por favor, Wagner. O nosso corinário aí, na página 142, o hino de número 477. Vou tocar ali, Guilherme. Mi maior. Número 477, na página 142. Divina Companhia. Esse texto, esse cântico foi inspirado em Lucas 24. Quando os discípulos de Emaús disseram para Jesus: fica, Senhor, já se faz tarde. E você e eu possamos falar isso para Jesus nessa manhã: Senhor, fica na minha vida. Por mais que eu não perceba a tua presença, permaneça na minha vida. Faz em mim morada, em meu coração. Aleluia. Divino companheiro do caminho, tua presença sinto logo ao transitar, vindo dissipar de todas as trevas, já tenho luz, a luz bendita do amor. Diga pra ele: fica, Senhor, já se faz tarde.
morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Toda glória e todo. Feche seus olhos nesse momento, curva a tua cabeça. Senhor Deus, eu quero te louvar por essa manhã na tua presença. Essa manhã que podemos, Senhor, aprender tanto da tua palavra. Nessa situação, ó Pai, desses discípulos de Emaús, que deixaram de olhar para a tua palavra, deixaram de enxergar pela fé e começaram a olhar demais para os problemas. Ó Pai, muitas vezes nós fazemos isso. Nós deixamos de confiar, deixamos de olhar para Ti, deixamos de olhar para a Tua palavra, deixamos de olhar para as Tuas promessas e começamos a olhar as circunstâncias. E são nesses momentos que nós perdemos a percepção da Tua presença. São nesses momentos que muitas vezes a nossa alegria, ó Pai, a nossa paz são retiradas de nós. E muitas vezes vem angústias, vem tristezas. São nesses momentos, ó Pai, que muitas vezes nós deixamos de acreditar nos testemunhos, naquilo que o Senhor tem feito nas outras vidas, naquilo que o Senhor tem usado pessoas para usar, para falar conosco, Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós deixamos de crer no Senhor, crer na Tua palavra. Que nessa manhã, Senhor, possamos ser inundados pela Tua presença, que possamos sair daqui tirando os olhos dos problemas. Os problemas sempre existirão, esses e outros que virão, mas o Senhor é sempre maior do que os nossos problemas. A Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E nós estamos em Ti. Estando nós em Ti, nós também venceremos, porque é o Senhor que vence por nós. É o Senhor que vence as nossas batalhas. É o Senhor que nos dará a vitória. Que nessa manhã Tu possas olhar para cada coração angustiado, para cada coração, Senhor, que muitas vezes tem ficado entristecido por conta das adversidades, por conta dos problemas, e que Tu possas gerar paz nesse coração, que Tu possas gerar alegria nesse coração. Que essa pessoa que está assistindo essa live nessa manhã, ó Pai, possa ser inundada pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua alegria. Restitua a alegria, restitua a confiança no Senhor, restitua a fé nesse coração, quando muitas vezes nécio na fé, ó Pai, nécio em crer no Senhor. Mas que possa, Pai, dar fé, derramar fé, assim como o Senhor foi ao encontro daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Que Tu possas ir ao encontro dessa mulher, desse homem que está sem esperança, e devolver a esperança, a alegria e a fé no Senhor. Que possamos ser inundados pela Tua presença. Nos abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. O amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vocês, sobre esses que estão nos assistindo pela live no Facebook, sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, desde agora e para sempre. A igreja diga amém. Faça assim, receba um abraço, nosso abraço virtual. Que Deus abençoe a sua vida. Vão na paz, tenham um dia abençoado. E não percam o culto logo mais à noite. Vocês que vieram hoje pela manhã, assistam pela live em nome do Senhor Jesus. E vocês que estão aí na live, venham adorar o Senhor do culto para ouvirmos a segunda parte dessa mensagem em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vão na paz em nome do Senhor.